período das Cruzadas certamente é um dos capítulos mais importantes e mais emocionantes de toda a história cristã. Mas a questão é que costuma-se citar somente os pontos negativos desse empreendimento heróico dos reinos cristãos da Europa em conjunto com a Igreja, de que as cruzadas foram apenas guerras sem justificativa, que só causaram dor e sofrimento, de que elas foram um fracasso, pois no fim das contas os muçulmanos recuperaram a Terra Santa, ou então que elas só serviram para exacerbar as rivalidades entre cristãos e muçulmanos e elevar a radicalização. Todos esses pontos devem ser discutidos com muito cuidado, evidentemente, pois se trata de um tema muito delicado, mas vocês vão ver que, mesmo no contexto da mais pura tensão, como foram as cruzadas, páginas muito bonitas surgem deste capítulo complicado da história. E uma dessas páginas é o doloroso, mas ao mesmo tempo extraordinário, reinado de Balduíno IV, o rei leproso. Mas antes, eu não poderia deixar de agradecer quem me pede por esse assunto já há muito tempo. E nesse caso foram duas pessoas. Primeiramente, o Manuel Oliveira, que já me pediu insistentemente para eu falar de Balduíno IV, já faz mais de um ano. E também o The Fit Knight 227, que retomou essa sugestão já faz quase 2 meses e sempre me pede todo o santo vídeo para que eu traga a história do grande rei Balduíno IV em vídeo. Então, muito obrigado aos dois, Manuel Oliveira e The Fit Knight, pela sugestão e também pela insistência. O engajamento de vocês é essencial para o canal, então meu muito obrigado de verdade. Então, sem mais delongas, bora para a história. E assim, por mais que pareça fácil dizer que as cruzadas foram um completo fracasso, muito pouco a gente vê dizer por aí, né, que os cristãos manteram por quase 200 anos na Palestina um importante reino, chamado Reino de Jerusalém, ou ainda Reino Latino de Jerusalém. Esse reino foi mantido sob esforços muitas vezes descomunais, mas ele existiu, seja libertando a Cidade Santa e os lugares santos dos muçulmanos, ou ao menos permitindo que cristãos pudessem peregrinar até Jerusalém em segurança. E é justamente neste contexto que nasce Balduíno IV em 1161. Ele era filho do então rei de Jerusalém, Amauri I, e, portanto, herdeiro do trono de Jerusalém. Mas, infelizmente, se abateu sobre o pequeno Balduíno a má sorte dos reis cristãos da Palestina. Logo na infância já estava praticamente predito que o garoto não viveria muito. Certo dia, Balduíno estava brincando de batalha com os filhos dos barões de Jerusalém, e enquanto os outros garotos sempre reclamavam e gritavam quando eram atingidos, Balduíno simplesmente não se queixava, dizendo que não sentia os arranhões. O seu preceptor, o arquidiácono Guilherme de Tiro, logo se alarmou e examinou os braços e mãos do menino, se certificando de que estavam adormecidos. O sintoma era claro: Balduíno tinha lepra, doença terrível e incurável naquele tempo, e isso valeu ao príncipe o trágico cognome de o Leproso, pelo qual ele ficou famoso. Ungüentos e drogas, tratamentos de todas as espécies, nada do que foi tentado surtiu efeito significativo. Infelizmente, este menino tão belo e esperto estava fadado a um futuro difícil e provavelmente pouco duradouro. Em 1174, logo aos 13 anos de idade, Balduíno é aclamado rei de Jerusalém após a morte prematura de seu pai Amauri. A partir de então, Jerusalém estaria sob o reinado de Balduíno IV. Então, imagina qual não seria a pressão que sobreviria a este jovem rapaz. Dentre as adversidades que Balduíno IV teria que lidar estavam a lepra, que com o passar do tempo iria degenerar sua carne e consumi-lo por completo, as desavenças da nobreza do Reino de Jerusalém, uma vez que o sistema feudal europeu foi transposto para a Terra Santa, e esse sistema não é muito bem conhecido por unificar a governança, e havia muita divisão entre a elite cristã do reino, e já que previsivelmente o reinado de Balduíno IV não seria duradouro por causa da doença que o abatia, logo, inevitavelmente, começaram a surgir intrigas e desavenças no reino sobre a questão da sucessão, o que atrasava ainda mais a necessária união contra os muçulmanos. E por falar em muçulmanos, o que é pior, as terras cristãs na Palestina estavam completamente cercadas por uma legião de povos muçulmanos sedentos por vingança e totalmente motivados a recuperar Jerusalém, que para eles também se tratava de um lugar sagrado. E como se não bastasse tudo isso, agora eles estavam unidos sob o Império Aiúbida,
e à sua frente estava o temível sultão Saladino, tão famoso pela sua genialidade militar e por sua infatigável oposição aos cruzados. Logo, nós vimos que os 11 anos de reinado de Balduíno IV não seriam nada fáceis. Mas Balduíno era uma figura tão excepcional, tão fora de série, que nada disso chegava ao abalar. Nem a sua doença, nem as desavenças internas do reino e tampouco o próprio sultão Saladino. Ele tinha noção das suas responsabilidades, e mesmo que a carne fosse fraca, o seu espírito era extremamente forte. E ainda que fosse muito jovem, agia com a prudência e com a autoridade do mais experiente dos monarcas. E não para por aí. Além de tudo isso, Balduíno se mostraria ainda um excelente guerreiro. Já aos 15 anos de idade, em 1176, fez frente ao sultão Saladino. Então, enquanto o chefe dos muçulmanos assediava a cidade de Alepo, na Síria, Balduíno partiu em socorro daquela cidade juntamente com Raimundo de Trípoli. E lá eles conseguiram uma importante vitória sobre os muçulmanos. Assim sendo, Balduíno já mostrava que vinha, e com apenas 15 anos já derrotava os maometanos. Já no ano seguinte, em 1177, se deu o evento que, se não foi o mais importante e capital de toda a história das cruzadas, certamente foi o mais heróico e sublime acontecimento desse período. E a história se deu da seguinte forma. Um certo Filipe, conde de Flandres, exigiu um grande contingente de guerreiros francos para tentar uma expedição contra Saladino na Síria do Norte. Como Balduíno esperava muito do apoio prometido por Filipe, cedeu grande parte de seu exército a fim de atender o seu desejo, desguarnecendo assim audaciosamente a cidade de Jerusalém. Sabendo disso, Saladino não pensou duas vezes, reuniu rapidamente o grosso de suas tropas para atacar o reino cristão. Só que Balduíno pressentiu as intenções do sultão e resolveu antecipar a batalha, surpreendendo Saladino em Monte Guisard. E assim, o efeito surpresa só podia ser efetivo se não houvesse uma desproporção tão grande no número de combatentes de cada lado. E a situação era trágica para os cristãos. Enquanto Balduíno conseguira reunir apenas 300 cavaleiros, Saladino dispunha de uma força de mais de 30.000 homens. Mas é aí que entra o heroísmo da história, né? Balduíno se via em maus lençóis e sentiu a hesitação de seus homens. E quase que implorando por um milagre, ele se ajoelhou diante da Vera Cruz, a relíquia da cruz verdadeira onde Cristo foi pregado, e rezou com a voz embargada pelas lágrimas. Diante de tal provação e vendo a comoção de seu rei, os soldados cristãos se encheram da mais pura coragem e juraram lutar até a morte, pela glória de Deus. Daí, o que se sucedeu na Batalha de Monte Guisard foi algo que só mesmo a providência divina pode explicar. E de acordo com um cronista contemporâneo dos fatos, chamado Miguel, patriarca da Igreja Jacobita, assim foi o desenrolar da batalha. Em seguida, engajaram a batalha. No mesmo instante, o Senhor fez cair violenta tempestade, que levantava a poeira do lado dos francos e a lançava no rosto dos turcos. Então, os francos, compreendendo que o Senhor havia aceito o seu arrependimento, tomaram coragem, enquanto os turcos deram meia volta e fugiram. Os francos os perseguiram, matando e massacrando durante o dia todo. Basicamente, o tão temido sultão Saladino foi posto para correr por Balduíno. E literalmente, Saladino só pôde se salvar com vida dessa ocasião graças à rapidez do seu cavalo e também à devoção da sua guarda pessoal, que foi toda eliminada enquanto ele fugia. Balduíno teve um retorno triunfante até Jerusalém. Com apenas 17 anos de idade, ele sentiu a mesma glória que só um Godofredo de Bulhões deve ter sentido por ocasião da conquista de Jerusalém em 1099. Em contrapartida, infelizmente a lepra avançava e já corroía a sua carne. E a partir daí, o guerreiro que conduzia seu exército a cavalo já não podia se sustentar em cima de um, e tinha que ser carregado para o campo de batalha numa liteira. Neste momento, após algumas escaramuças em 1179, onde Saladino levou vantagem sobre Balduíno, um breve período de paz foi observado graças a um acordo entre o rei cristão e o sultão muçulmano, que só não duraria por muito mais tempo graças à imprudência de um velho homem chamado Reinaldo de Chatillon.
Reinaldo era um cruzado das antigas. Ele lutou ainda na Segunda Cruzada, que ocorreu lá no final da década de 1140. E nas suas aventuras pelo Oriente Médio, ele recebeu o Principado de Antioquia como resultado de seu casamento com a princesa Constança. Mas agora trazendo Reinaldo mais para a nossa história, após ele ser resgatado de um cativeiro muçulmano em 1176, ele logo recomeçou a importunar os muçulmanos das formas mais indignas possíveis. Até que chegou o dia em que ele assaltou uma importante caravana de muçulmanos que ia em direção a Meca, a cidade mais sagrada do islamismo. E isso era uma afronta pesadíssima às convicções religiosas muçulmanas. E claro, isso enfureceu Saladino. Assim sendo, a trégua assinada entre Saladino e Balduíno foi rompida, e Saladino saiu do Egito e retomou o assédio contra o reino de Jerusalém, atacando a Galiléia em 1182. Reinaldo então suplica o auxílio do rei Balduíno, que, sendo carregado para a batalha em liteira, essa espécie de cadeira portátil, conseguiu por 2 ocasiões afastar o perigo, alcançando vitórias táticas contra Saladino. Primeiro na batalha do castelo de Belvoir em 1182, e depois fazendo Saladino recuar no cerco do craque de Moabe, já em 1183. Assim, graças à sua energia sobre-humana, já que a essa altura a lepra já havia consumido todo o seu corpo, e a própria visão do pobre Balduíno já vinha se perdendo, e seus membros fracos mal podiam sustentar de pé, ainda assim, o heróico leproso alcançava proezas inimagináveis e levava vantagem sobre o genial chefe muçulmano. Só que a verdade é que o seu espírito de ferro já não podia se sobrepor com tanta grandeza assim sobre um corpo tão debilitado. E como a sua doença o impedia de se casar e ter herdeiros, dessa forma, Balduíno IV resolve investir sobre o marido de sua irmã Sibila, chamado Guy de Lusignan, designando-o como seu sucessor do poder franco sobre o reino de Jerusalém. Mas acontece que pouco tempo depois, vendo o quão insignificante era o marido de Sibila, ele resolve designar o pequeno Balduíno V, que era seu sobrinho, como seu sucessor. Balduíno V, que era filho de Sibila, só que com um ex-marido dela, chamado Guilherme de Montferrat. Balduíno IV, o rei heróico e virtuoso, entregou sua santa alma a Deus em 1185, com apenas 24 anos de idade. Uma vida sofrida e baseada na pura agonia por ter que conviver com uma terrível doença, mas ao mesmo tempo sem faltar a nenhuma responsabilidade. As virtudes puras de Balduíno IV são muito semelhantes à de um São Luís IX, o santo monarca da França. E até por isso é de se admirar que a igreja não tenha reconhecido oficialmente a santidade de Balduíno IV. E a nossa certeza de que Balduíno IV era uma figura fora de série, ela só aumenta depois que nós vemos que, depois de Balduíno, o reino de Jerusalém ficará praticamente à beira do precipício. Balduíno V, ainda uma criança, morreu 1 ano após Balduíno IV, em 1186. E Guy de Lusignan, que eu já falei que era um insignificante, assumiu a coroa simplesmente para sofrer a maior derrota cristã da época das Cruzadas, por ocasião da Batalha de Hattin, em 1187, que resultou basicamente na queda do reino de Jerusalém, pelo menos até que uma nova cruzada, a terceira, fosse convocada anos depois. Então, essa foi a história de Balduíno IV. Ele viveu muito pouco, mas, como vocês podem ver, foi uma vida muito agitada e cheia de acontecimentos relevantes. Mas eu espero que você tenha gostado, e se sim, deixa seu like, se inscreva aí no canal e deixe um salve lobo aí nos comentários para que eu possa ler. E você ainda pode também virar um parceiro do canal se tornando membro. Essa é uma ferramenta muito importante para você que quer incentivar o meu conteúdo. Então faça como essas pessoas que estão aparecendo aí na tela e se torne um colaborador do canal do Lobo Conservador, fechou? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.